doutor Andrei Cunha Amorim, faria uma manifestação. Vamos, como disse aqui, não tem muitas formalidades. Acho que as pessoas da mesa podem, querendo, fazer suas manifestações, e posteriormente daí nós abrimos então para a plateia, para que aqueles que também queiram, conforme o cerimonial falou no início, por 3 minutos, tem razão do tempo aí, fazer as suas manifestações. Obrigado a todos. Doutor André, vai falar de lá? Excelentíssimo senhor doutor Lio Marcos Marim, Procurador-Geral de Justiça, na pessoa de quem represento todos os integrantes dessa mesa, excelentíssimos senhores vereadores, meus colegas procuradores de justiça, promotores de justiça, procuradores da República aqui presentes, policiais, eu vejo daqui policiais federais, eventuais outros policiais, autoridades policiais, estudantes de direito, advogados, enfim, todos que vieram prestigiar e atenderam ao chamado do Ministério Público para esse ato público contra a PEC 37. Eu gostaria rapidamente, doutor Lio, de iniciar a minha manifestação lembrando que esse não é um ato que vem em prol do Ministério Público. Nós não queremos, não gostaríamos e não pretendemos que a discussão ela envolva um aspecto corporativo entre Ministério Público e Polícia, muito pelo contrário. Esse é um ato que vem em defesa da própria sociedade, da sociedade brasileira, da sociedade catarinense, da sociedade da maior cidade desse estado, que nós escolhemos para dar início a essa nossa empreitada dessa semana, a cidade de Joinville. É a sociedade que vai perder caso a PEC venha a ser aprovada, não um órgão apenas. Aliás, essa PEC ela distribui o monopólio da investigação criminal às polícias federal e civil e exclui com isso todos os demais personagens, todos os demais organismos, como o Ministério Público, o COAF, a Receita Federal, o Tribunal de Contas, a própria imprensa, que hoje também subsidia, às vezes, a ação do Ministério Público na busca de provas, as CPIs, as comissões parlamentares de inquérito, que quando apurarem o fato e se depararem com uma notícia criminal, vão ter que encaminhar os seus documentos às autoridades policiais para que elas continuem a investigação criminal. Então, perde com isso quem? Todos nós. A resposta, doutor Lio, não está no fato de se o Ministério Público pode investigar. A pergunta tem que ser outra. Por que o Ministério Público não pode investigar? Afinal de contas, a quem interessa que o Ministério Público não investigue? De todas essas organizações, essas instituições, esses organismos que vão perder a atribuição de investigar, evidentemente que quem vai sofrer mais com isso, e quem vai sofrer com isso também a própria sociedade, é o Ministério Público. Porque nós não podemos perder de vista que o Ministério Público é a instituição que goza do poder e dever de ajuizar a ação penal pública. É o promotor de justiça que diz mais ou menos assim, para as pessoas poderem entender, quando ele deflagra um processo criminal. Olha, juiz, eu me comprometo com Vossa Excelência a apresentar as provas de que o réu merece, no final deste processo, ser condenado ou não, porque a função do Ministério Público não é só buscar a condenação, às vezes ele pede a absolvição também, quando assim entender. Então, o promotor de justiça pode se comprometer em juízo a apresentar as provas, mas não pode ele, promotor, buscar essas provas. E fica com a sua atuação tolhida, fica como se fosse um refém da própria autoridade policial.
O poder do promotor hoje, legalmente falando, é o de requisitar diligências. Então, o promotor pode determinar, ele pode mandar, ele pode ordenar que a autoridade policial proceda, por exemplo, à ouvida de uma testemunha. Mas não pode, caso a PEC seja aprovada, ele próprio, promotor, ouvir essa testemunha. Por que o Ministério Público não pode investigar? Eu sou de um tempo, senhores vereadores, em que não se discutia se o Ministério Público podia ou não investigar. E o Ministério Público investigava, menos é verdade, porque depois do advento da Constituição, o Ministério Público passou a ser uma instituição mais imparcial, mais independente. Mas o Ministério Público investigava, como investigou. Aliás, investigou vários casos aqui nesta comarca, em Santa Catarina, e por conta disso, conquistou punições, julgamentos efetivamente justos. E naquela época não se discutia isso. Começou a se discutir depois na Justiça, quando a ação do Ministério Público ganhou mais corpo, e o Poder Judiciário já, em N vezes, disse que o promotor de justiça pode, sim, encetar, pelo arcabouço constitucional atual, atos de investigação criminal. E aí, quando nós logramos êxito da nossa empreitada judicial, vem agora alguns, poucos, é verdade, mas alguns que querem modificar a Constituição, para dizer que o promotor e outras autoridades não podem investigar. Esses, eu tenho dito, até o mais ardoroso defensor de que só a polícia pode fazer atos de investigação criminal, tem necessariamente que dar o braço a torcer, que se a PEC passar, for aprovada no Congresso Nacional como o seu texto diz, nós vamos estar diante de um buraco negro constitucional. Porque terão algumas autoridades, alguns detentores do poder desta nação, desse estado, desse município, que jamais serão investigados. O promotor de justiça goza de garantias como a inamovibilidade, como a vitaliciedade, que são garantias que não são dele, mas da própria sociedade. Garantias que permitem ao promotor desenvolver investigações imparciais, investigações serenas, investigações seguras. Outro dia, mesmo aqui nessa Câmara, eu citei um exemplo. Se o ministro da Justiça, por exemplo, a quem a Polícia Federal está vinculada, praticar um crime, quem vai investigá-lo? Uma vez que a autoridade policial, uma vez que os delegados de polícia não gozam das mesmas prerrogativas dos membros do Ministério Público e dos juízes. Se o secretário da Justiça, em tese, praticar um delito, quem vai investigá-lo? Uma vez que a Polícia Civil, que a ele está vinculada, também não goza dessas garantias. Não é, vereador Fábio D'Alonso, não é que o Ministério Público queira, e nem vai, e nem deve, fazer as vezes de autoridade policial. O que o Ministério Público quer é, em casos que seja preciso, em casos que justifiquem, em casos de macrocriminalidade, ajudar a polícia. Como vem fazendo hoje no nosso estado, como vem fazendo no Brasil. O que o Ministério Público quer é continuar a contribuir para que alguns delitos tenham a possibilidade, eu não vou dizer que serão, mas que tenham a possibilidade de serem elucubrados. Notem vocês que hoje o Ministério Público tem o dever de exercer o controle externo da atividade policial. Está lá, escrito na Constituição. E eu pergunto a todos que aqui estão, como é que o Ministério Público vai desenvolver o controle externo da polícia se ele não puder, de forma direta,
incitar a atos de investigação. A polícia vai investigar a própria polícia? Isso não é controle externo, isso é controle interno. Porque todos os órgãos deste Brasil têm uma espécie de controle. O judiciário tem um controle, tem um Conselho Nacional que exerce o controle externo. O Ministério Público tem um controle, um Conselho Nacional do Ministério Público composto por, além de promotores, além de representantes do Ministério Público, juízes, advogados, que exercem esse controle. O Legislativo tem o controle das urnas, o Executivo tem o controle das urnas. E por que a polícia não pode ter um controle? Um controle externo, que é o Ministério Público. E como ele vai desenvolver esse controle se ele não puder investigar criminalmente? E mais, vocês já pararam para pensar que nenhum órgão definido na Constituição ele tem um monopólio de alguma coisa? Esse poder legislativo não tem o monopólio de elaborar leis. O Executivo pode legislar através de decretos legislativos. O Poder Judiciário não tem o poder de julgar. Esse parlamento, por vezes, julga nos crimes dolosos contra a vida. Pessoas leigas, os jurados, julgam. O Poder Executivo não tem o monopólio de executar. Decretos legislativos do Poder Legislativo assim o fazem. O Ministério Público, gente, não tem o monopólio da ação penal pública, porque se o promotor não o fizer no prazo legal, se o promotor não se desincumbir da sua atuação, a vítima ou ofendido pode fazê-lo subsidiariamente. Então eu pergunto, por que só pelo nosso arcabouço constitucional a polícia vai ter o monopólio da investigação? Por quê? Porque o Ministério Público não pode investigar. Essa é a pergunta que eu deixo no ar, dizendo aos senhores que, caso essa PEC venha a ser aprovada, nós estaremos diante, talvez, do mais duro golpe que o Ministério Público sofreu em sua história pós-1988. Nós estaremos diante de um retrocesso social e vamos apontar para países, como disse o Dr. Liu, que estão numa linha de desenvolvimento muito abaixo do Brasil. Acho que viemos ao lugar certo. Estamos na casa do representante do povo, dos representantes mesmo, daqueles que estão na labuta diária com os munícipes, e nós pedimos aos senhores para que intercedam nas suas bases eleitorais, com os seus deputados federais, a fim de que esse golpe não seja aprovado no Congresso Nacional. Muito obrigado.